Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz, hoje domingo, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Marcos 10, 17 a 30. Quando Jesus se pôs a caminho, alguém correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão Deus somente. Conheces os mandamentos: não matar, não cometer adultério, não furtar, não levantar falso testemunho, não prejudicar ninguém, honra ao pai e à mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta-te apenas uma coisa. Vai e vende tudo o que tens e dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir estas palavras, ficou abatido e retirou-se triste, porque era muito rico. Jesus então olhou em volta dele e disse a seus discípulos: Como será difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram assustados com suas palavras, mas Jesus repetiu: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram mais atônitos ainda e diziam entre si: Quem pode então salvar-se? Olhando para eles, Jesus disse: Para os homens isto é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Palavras da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Então o Evangelho desse dia começa nos apresentando esse Jesus que caminha. E que alguém correu a seu encontro, se ajoelhou diante dele e disse: Bom mestre, o que fazer para herdar a vida eterna? Jesus começa nos mostrando nesse Evangelho que ele é aquele que tudo sabe, que tudo conhece. Então Jesus pergunta a ele: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, somente Deus. E aí o Senhor continua: Conhece os mandamentos? O Evangelho nos traz os mandamentos para nos mostrar que nós temos um norte, uma diretriz. Mas que não é apenas isso. Então Jesus pergunta os mandamentos, nós podemos ver que os mandamentos que Jesus pergunta a ele, que ele conhece, são os mandamentos que nos fazem pessoas melhores uns com os outros, que faz com que estejamos ou que sejamos uma sociedade melhor. Que ele começa perguntando: Conhece os mandamentos: não matar, ou seja, não ferir o teu irmão, não cometer adultério, não furtar, não levantar falso testemunho, não prejudicar ninguém, honrar ao pai e à mãe. Então Jesus pergunta a ele dos mandamentos que nós podemos ver que são mandamentos que nos levam a viver bem um com os outros, que o cumprimento dele nos leva a vivermos bem um com os outros. E aí ele fala: Desde a minha juventude eu observo, eu cumpro. Jesus olha para ele e diz: Falta-te uma coisa. Vende tudo que tu tens e dás o dinheiro ao pobre, e terás um tesouro no céu. Porque Jesus é aquele que nos conhece no nosso íntimo. Então Jesus não quer que esse homem fique pobre, não. Mas Jesus deseja que ele faça parte desse reino de Deus. Ele já cumpre os mandamentos, mas aí o Senhor também nos fala que o mandamento maior precisa chegar ao nosso coração. Que cumprir esses mandamentos é também ser solidário com o outro. Isso também dá vida ao outro. Dá ao outro a possibilidade de ter dignidade, sem pensar apenas em si.
E aí aquele homem sai triste porque ele era muito rico, diz a palavra. E não era da vontade dele repartir os seus bens com os pobres. Hoje o Senhor vem nos mostrar esse caminho de igualdade. Não é desejo de Deus tirar de um e dar para outro, não. Mas o desejo de Deus é que vivamos em igualdade, com dignidade e igualdade. Mas não é uma igualdade de uma divisão igual, mas é uma igualdade de situação. Que todos estejam igual, que todos vivam de forma digna. E os discípulos ficam atônitos. E aí nós podemos ver nesse evangelho a ideia ainda, né? De que se você está bem, então Deus está com você. E aí ele pergunta, né? Então quem pode salvar-se? E aí o Senhor vem revelar algo principal que deve ser guardado no nosso coração. Isso não é dom nosso, nem é algo que se possa comprar. Por isso o Senhor vai dizer que para o homem isso é impossível, mas para Deus não, porque para Deus tudo é possível. Porque a salvação não pode ser comprada, mas ela é dada por Deus. Então hoje o Evangelho, neste domingo, neste dia do Senhor, nos chama a refletirmos o nosso eu pessoal, o nosso jeito de entrar no reino do céu, o nosso aceitar o convite de Jesus. Porque Jesus está nos dizendo isso nesse Evangelho de hoje, que aceitar o seu convite é abandonar os bens materiais. Porque o Mestre está nos dizendo que só Deus é bom. Mas Ele está nos dizendo também que cada um deve corresponder do seu jeito ao amor que recebe. Deus deu muito amor àquele homem, mas ele não aceitou o desafio de Deus. Então o Evangelho nos leva a meditar nisso hoje. Possamos estar com os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente aberta para ouvir o desafio de Deus para cada um de nós. Mas principalmente para pedir ao Senhor que Ele faça em cada um de nós o impossível. Que Ele nos liberte dos nossos cativeiros, de tudo que nos impede de segui-lo ou de receber a sua graça. Então que nesse domingo do Senhor possamos não nos descuidar desse Jesus, desse reino de Deus. Possamos desejar fazer parte desse reino. Possamos dizer ao Senhor: vem, Senhor Jesus, que é a nossa salvação, o nosso refúgio, o nosso tudo. Porque é dele o dom de fazer aquilo que é impossível em cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.